Paz do Senhor, queridos. Meu nome é Raimundo, professor da Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos estudando na lição de número 12, que tem como título Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Nós vamos aqui estar estudando essa lição muito rica para nós, né? Nós podemos entender já desde o início que nem tudo que dá certo é certo. Nessa aula nós trataremos do casamento misto e veremos como o povo de Deus pode encarar o casamento. Nós devemos compreender que as uniões mistas prejudicam a comunhão com Deus. Não adianta se arrepender, confessar os pecados e não deixar o pecado. Nós vamos para o título da nossa lição, o texto áudio da nossa lição e a verdade prática da nossa lição. Logo após nós vamos ver a leitura bíblica em classe. O texto áudio da nossa lição diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. A verdade prática diz assim: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, capítulo 9, versículo do 1 ao 4, Neemias, capítulo 13, versículo do 23 ao 26, capítulo 9, versículo 38, capítulo 10, versículo 1, 29 e 30. Diz assim: Esdras, capítulo 9. A oração e confissão de Esdras. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Condenação do casamento misto. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo o Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. A aliança do povo sobre guardar a lei. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias capítulo 10.
Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias. Firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Vamos citar 2 exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Nós vemos que a divisão do reino de Israel em 2 reinos aconteceu logo após Salomão, rei de Israel, se prostituir com mulheres de todas as outras nações. Assim, na sua velhice, ele se contaminou, chegando ao ponto de servir a deuses estranhos, trazendo abominações em Israel. Outro rei que se contaminou, casando-se com uma mulher estranha, foi Acabe. Se casou com a princesa Sidônia, por nome Jezabel, trazendo assim o culto a Baal e a idolatria ao reino do norte. Acabe acabou se embriagando na idolatria por influência dessa mulher que adorava outros deuses, trazendo assim esses deuses e essa idolatria e esse pecado para a nação do norte. O ponto 1 da nossa lição, nós vamos estar lendo aqui. Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. A ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado de que muitos judeus morando em Judá havia se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado, manifestando sua profunda tristeza, rasgou seu vestido, sua capa e arrancou seus cabelos, tanto de sua barba como de sua cabeça, e assentou-se atônito na praça. A notícia da reação de Esdras espalhou pela cidade e muitos se reuniram a ele na hora do sacrifício da tarde. Esdras dobrou seu joelho diante do povo e orou a Deus, e todo o povo chorou com grande choro. Esdras e Neemias combateram o perigo do casamento misto. Nós vemos a ira e a reação de Esdras. O sacerdote Esdras ficou atônito quando ficou sabendo desses acontecimentos. Ele buscou em oração a Deus, e assim pedindo a Deus ajuda para que resolvesse aquele problema. O pecado não pode ser tolerado dentro da igreja, deve ser rapidamente corrigido. Queridos, a questão aqui não é questão nem de casamento de crente com pessoas que não são crentes. Não está relacionado à acepção de pessoas, mas está relacionado à questão da bagagem do pecado que as pessoas trazem para o casamento cristão. Então, a questão do casamento e a questão aqui não é questão racial, não é a questão de acepção de pessoas, mas a questão do pecado que se deixa adentrar pelas portas, assim o casamento se contaminando a adoração a Deus, e trazendo outros tipos de adoração na casa do Senhor e entre a família. Então, Israel foi criado para ser chamariz, para ser referência para todas as nações. Israel era a nação escolhida, era o povo eleito, era o povo santo, por isso não podia se misturar. A questão aqui não é a questão de acepção de pessoas, mas do pecado e a idolatria que essas pessoas trariam para a família. Mas algum aluno pode perguntar: sim, mas professor, e Raabe, que era uma prostituta? E Ruth, que era moabita? Não era casamento com pessoas de outras nações e ímpias? Aí o professor diz assim:
se a base do casamento misto fosse racial, estas mulheres não poderiam ser tomadas como esposas, tampouco fazer parte da genealogia do nosso Salvador. Se fosse racial, não poderíamos nós fazer parte do povo escolhido, não é? Então nós vamos ver que em Ruth, capítulo 1, versículo 16 e capítulo 2, versículo 12, fala de que Ruth demonstrou fé em Deus. Quando ela diz assim, ó, o teu Deus é o meu Deus. E antes mesmo de se casar, Raabe demonstrou fé. No livro de Josué, capítulo 2, versículo do 9 ao 11, Raabe demonstrou fé ao receber os espias com hospitalidade, chegando ao ponto de arriscar a sua vida, colocar a sua vida em risco. Ela reconheceu que o Deus de Israel era o Todo-Poderoso, ou seja, foram mulheres que creram em Deus e depois casaram-se. No dia de hoje poderíamos dizer assim, aceitaram a Jesus e casaram com crentes. Então nós vemos que houve um arrependimento, houve uma mudança de atitude e de direção, um reconhecimento de que Deus era Deus na vida delas, depois elas casaram. Então nós vemos essa diferença. Então não é a acepção de pessoas, e não é a questão racial, mas a questão de você casar com ímpio, o ímpio não se arrependeu, e aí você trazer para o casamento e para a vida espiritual algo que não é de Deus, e aí vai ser muito prejudicial para a sua vida, para a vida daqueles que agem dessa forma. Então Deus não tolera casamento de crente com ímpio, de servo de Deus com pessoas que não servem a Deus. A não ser que, irmãos, que já venham do mundo, aceita Jesus, o marido aceita, a mulher não aceite, mas o cristão, servo de Deus, temente a Deus, que conhece a palavra de Deus, casar com uma pessoa que é descrente, uma pessoa que não quer comunhão com Deus, realmente isso é uma abominação. Queridos, vamos estar lendo o ponto 1, o tópico 1, subtópico 2. O efeito da atitude de Esdras foi imediata. Secanias, um judeu bem conhecido e que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante de todo o povo: agora, pois, façamos concerto com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido dela, conforme o conselho do Senhor e dos que temem no mandado do nosso Deus. Irmãos, o efeito da atitude de Esdras foi imediato. Esdras foi, quando ficou sabendo, ele tomou uma atitude de oração, de confissão, fazendo confissão do pecado do povo, como se fosse o seu próprio pecado. Isso motivou o povo a se lamentar com grande choro, e ali houve uma aliança nacional, através da atitude do líder e do homem de Deus. O povo se voltou a Deus. Então, irmãos, o líder, o homem de Deus, ele precisa colocar em oração todos os seus problemas. Amém? O ponto 3 do tópico 1 diz assim: o arrependimento do povo de Deus. Esdras levantou-se e ajuramentou a todos que faria conforme as palavras de Secanias. E o povo jurou. Todos que haviam retornado do cativeiro foram convocados, e Esdras falou-lhes: vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. O arrependimento do povo, no ponto 3 do primeiro tópico,
Nós podemos analisar que houve um grande ajuntamento, uma cerimônia pública na praça, de frente ao templo, e foram ali o povo, e confessaram, e foram dados 3 dias para que o povo se reunisse, e aquele que não aceitasse se despedir de suas esposas e filhos seria excomungado, perderia seus bens. Em Mateus, no livro de Mateus, Jesus fala: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então, queridos, que nós possamos aprender com isso, que nós devemos confessar, reconhecer o nosso pecado, confessar o nosso pecado e abandonar o pecado. O segundo tópico da nossa lição, nós vamos estar vendo aqui porque um judeu não devia casar-se com uma pagã. Deus havia proibido o casamento misto. A desobediência a essa ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade dessa proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião de sua mulher pagã. O ponto 2 diz assim: a história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu o grande templo em Jerusalém, contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Elas perverteram seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. Queridos, Deus havia proibido o casamento misto. Na história de Israel, nós vemos os registros de vários exemplos. Um desses exemplos é Salomão, na sua velhice, que houve uma consequência terrível para o casamento, para Israel. Foi por causa da idolatria de Salomão que o reino de Israel foi dividido em 2. Uma das armas do diabo para destruir o povo de Deus é a destruição da família, porque a família é segundo o coração de Deus, e a família foi instituída por Deus, mas a família segundo um modelo de Deus, homem e mulher, macho e fêmea, que o diabo, através das leis desse país, tenta legalizar o casamento homossexual. Essa é uma tentativa nefasta e diabólica. A igreja não pode aderir ao casamento misto, porque qual é a comunhão que pode haver entre luz e trevas? Vamos estar lendo o terceiro tópico da nossa lição. O terceiro tópico da nossa lição diz: a sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até o dia de hoje, porque embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturaram com os povos, no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Esse é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, as quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia. Irmãos, a sobrevivência do povo judeu. A mistura entre o santo e o ímpio jamais resulta em santidade. Então, você misturando o santo e o ímpio, essa somatória, nessa adição, o resultado não é santidade. A Bíblia fala que o resultado dessa mistura, o resultado das misturas entre o povo de Israel e outras mulheres de outras nações, nós vemos aqui nessa lição que os filhos sequer falavam a mesma língua. E aí eu me lembro de Babel, com a falta de entendimento entre as línguas, houve uma grande confusão.
E literalmente estava acontecendo aqui, né? Nessa história. Os filhos não falavam o mesmo idioma dos povos de Israel, do povo de Deus. Por isso deveria separar-se. Quando o salvo casa com um perdido, a família fica perdida. É mais fácil quem está embaixo puxar quem está em cima. É muito mais fácil quem está embaixo puxar quem está em cima do que quem está em cima puxar quem está embaixo. Nós podemos aprender algo sobre isso. O quarto tópico, nós vamos estar lendo o quarto tópico da nossa lição, e tem como título uma palavra final sobre o casamento dos crentes. A maior bênção de Deus, a maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus deu, o que Deus dá ao ser humano é o casamento. A orientação que a Bíblia dá aos crentes quanto ao casamento fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. A Bíblia explica em 2 Coríntios 6,14 as implicações da expressão no Senhor. E cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre esse texto. Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com os infiéis. Queridos, o jugo ou um jugo era uma peça de madeira que unia dois bois para trabalharem juntos arando a terra. A Bíblia diz que como pode andar dois juntos se não estiverem em comum acordo? Um jugo desigual acontece quando os dois são muito diferentes em seu tamanho, em sua capacidade. É como um santo e um ímpio. Aí um jugo desigual. Não adianta colocar um boi experiente e um bezerro inexperiente para puxar uma carroça. Um boi e um jumento, aí são diferentes. Como pode trabalhar em sintonia? Um vai tentar seguir uma direção no caminho, ou seja, um vai tentar seguir em direção a esse caminho e o outro vai arrastando para trás em outra direção. Como duas pessoas, um puxando a ponta da corda para um lado e o outro puxando para o outro lado. Não chega a lugar nenhum. Que comunhão pode haver a luz e as trevas? Onde está a luz, as trevas não entram. Onde está as trevas, quando a luz chega, as trevas fogem. Não deve haver comunhão e não pode comunhão entre casamento de crente com descrente. Segundo a física, os opostos se atraem, mas no plano espiritual essa colocação é diabólica. Para que o trabalho dê certo, tem que haver sintonia entre os dois que estão juntos. Porque uma casa dividida, Deus não opera. Então isso é de responsabilidade de cada um, irmãos. E você que é servo do Senhor, e você que é jovem, você que quer casar, você que planeja casar com alguém, casa com alguém que seja servo de Deus também, que seja serva de Deus também. Então, irmãos, Deus sempre abominou. Todos os casamentos mistos resultaram em grande destruição, grande tristeza, até entre o povo de Deus. Nós vemos Abraão quando resolveu casar com a serva e ter um filho, e aí nasceu Ismael, e aí foi uma grande luta, chegando ao ponto de expulsar o filho de casa. Nós vemos que os casamentos, fora as uniões, tanto fora do casamento, união fora do casamento, como a união mista, com pessoas que não servem a Deus, sempre resultou em grande destruição, tanto para a família quanto na questão espiritual, de sintonia, de comunhão com Deus. Amém?
Que Deus em Cristo nos abençoe e que todos tenham uma boa aula. A paz do Senhor a todos.